Olá, bom dia, que tudo esteja na santa paz, né? Nós precisamos muito de paz. Eu trouxe alguns livros hoje e estou me dando conta de que cada vez mais eu vou trazer livros mais antigos, mas eu chequei e eles estão todos editados e é fácil de conseguir. Eu estou pensando em fazer no Instagram uma lista dos 10 livros policiais que mais me impactaram. E nesses 10 livros eu trouxe dois aqui hoje desse impacto. O primeiro é esse aqui, Noturno para Margarete. Mas antes que me esqueça, seu cliquezinho, se inscreva no canal. Tá até crescendo o número dos nossos seguidores. Está em 2.000 e lá vai um pouquinho. Seria tão bom se até meus 80 anos isso fosse. Seria um ótimo presente. Bom, Noturno para Margarete foi o primeiro livro de Ruth Rendell que eu li. E o impacto foi tanto que eu não parei de ler nunca mais. É um crime que acontece numa cidadezinha e com uma pessoa inesperada. E eles encontram algumas pistas e entre essas pistas uma dedicatória numa poesia, uma dedicatória muito chamativa. E Ruth Rendell criou um inspetor chamado Wexford. Ele é uma pessoa bem comum, vive com a esposa dele ali nos arredores de Londres, nessa cidadezinha. E ele se interessa profundamente por esse crime porque envolve uma pessoa muito honrada, uma pessoa insuspeita, uma pessoa que não tinha razão para ser morta, se é que existe razão para alguém ser assassinado. O livro prossegue num crescendo até um final surpreendente. Ele trata de amor, de ciúme, de frustração, de perda, de difamação, calúnia, mas não exatamente calúnia, porque o fato era verdadeiro. Sobre alguém que sofre uma chantagem muito violenta. Então, Noturno para Margaret, eu achei o título lindo. Em inglês, o título é From Dawn with Death. From Dawn é da aurora para a morte, mas eu prefiro o título em português, Noturno para Margarete. Bom, aqui no Brasil tem uma coisa interessante que acontece de vez em quando. Um escritor explode e todo mundo lê esse escritor. Eu tenho uma amiga, uma atriz belíssima, Débora Olivieri, que foi no local e comprou praticamente todos os livros desse escritor, e ela me disse que não se decepcionou com nenhum. Eu também não. Eu tenho lido Harlan Coben com curiosidade, com bons retornos. Agora, ele é desses livros que não ficam. Pode ser que para um outro tipo de leitor ele fique. Para mim, ele não fica. Eu leio e esqueço. Se você me perguntar agora mesmo aqui, mas aí você leu esse? Li, sim, aqui é sobre uma mocinha de 17 anos, uma aluna exemplar, disciplinada, uma pessoa como todo mundo gostaria de ter, um adolescente desse tipo em casa. Mas uma noite ela não volta para casa. E os telefonemas se sucedem e o livro prossegue até o seu final. Esses livros que tratam de desaparecimentos de adolescentes, eles têm dois viés. Ou a adolescente fugiu,
por querer liberdade, por querer uma vida nova, ou ele foi sequestrado e morto, porque os detetives costumam dizer que nesses casos de desaparecimento, a pessoa desaparecida é morta em 1 ou 2 dias e não mais que isso. Mas esse aqui vai um pouco além. O título é capcioso, não é? Cilada, quer dizer que alguém caiu em uma cilada muito forte, não é? Então nós vamos ver o que acontece e eu não vou dar spoiler, porque Harlan Coben, mais uma vez, deixa o seu leitor sem ar. Aparentemente é um caso rotineiro, banal, nenhum caso é rotineiro, mas mesmo assim o final é surpreendente. Agora, eu falei que eu tenho livros inesquecíveis. Noturno para Margarete é, já a Cilada do Coben não é. Mas esse aqui, A Farsa. Um suspense psicológico perturbador. Sinistro, ele é uma exploração de como a mesquinhez e mal entendidos podem destruir uma amizade e se tornar um crime ao longo do tempo. Esse livro trata de 3 jovens que resolvem fazer uma viagem ao Tibete. Uma delas organiza tudo e as outras seguem sem questionar. Ela, ao final, entretanto, apenas uma volta, aliás, 2 voltam e uma desapareceu. E é aí que se desenrola esse livro magnífico. É um livro inesquecível que eu pretendo reler quando eu não comprar mais livro algum. Ou porque o dinheiro não dá, ou porque não tenho mais paciência, eu pretendo reler. Já li 2 vezes. Emprestei a uma filha e ela ficou, mãe, que livro! Formidável realmente, é da Bertrand Brasil. O Cilada é da Sextante, é bom dizer porque facilita a busca. E Noturno para Margarete, Francisco Alves, nem existe mais, acredito. Será o mais difícil de encontrar. E aí resta uma pergunta para fazer a vocês. Vocês gostam de livros sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os partisãs, sobre todo aquele drama terrível, todo aquele sangue derramado? Esse é um livro famoso, O Pássaro Pintado. Tanto que o jornal Le Monde, Jerzy Kosinski, o nome é polonês. O jornal francês Le Monde diz o seguinte: se exige para um grande livro a força da sua irradiação e o fato de não nos sentirmos mais os mesmos depois da sua leitura, então Jerzy Kosinski conseguiu criar uma obra de arte. Arthur Miller, o grande dramaturgo, escreve: é difícil falar em beleza no tocante a este assunto, a guerra. Entretanto, você, Jerzy, criou-a através do conteúdo gradual e mutável pelo seu caráter sui generis. Esse livro me impressionou. É um livro belo, triste, denso, mas inesquecível também. É um livro que trata da nossa humanidade, da nossa fraternidade quando ela se fragmenta e
agem, já pensou? E acontecem as disputas, muitas vezes por causa de vendedores de armas, muitas vezes por causa de fronteiras que são invadidas. N coisas os homens encontram para disputarem entre si um espaço a mais, na minha opinião, a menos pelas perdas que acontecem, tanto as perdas físicas quanto as perdas psicológicas. Pessoas que não se recuperam nunca mais. Então, O Pássaro Pintado, editora Nova Fronteira, um excelente livro. Cilada, de Harlan Coben, muito bom. A Farsa, para mim, inesquecível. Inesquecível. Um livro bom, repleto de suspense e de mistério. E finalmente esse aqui, fininho, mas tão denso, tão bom de fazer a leitura. Então, amigos, por hoje é só. Tenham um bom domingo, pleno de encontros familiares positivos. Está na hora das pazes serem feitas, das famílias se reencontrarem, desse amargor ou dessa euforia de um lado, ou amargura de outro, acabarem, porque somos todos irmãos. E é horrível nós vermos nosso país tão dividido. Então, até a próxima, com a paz de Deus em nossos corações. Tchau! Agora vamos desligar, que é complicado aqui.